Pela minha experiência, a parte mais difícil de ter saído da igreja foi lidar com os comentários das pessoas. E aí, nesse ponto, que entra o que uns acreditam que a igreja é seita e outros acreditam que a igreja não é uma seita. Porque a seita, né, em si, ela não necessariamente são rituais secretos como tem no templo. A seita, ela é mais um movimento de controle. Então, quando você tá ali e você aceita tudo aquilo que é imposto, tudo, você não sente muito o peso de não querer mais aquilo para sua vida. Então, eu vejo que a partir do momento que eu quis, né, sair da religião, foi onde eu mais senti esse poder que as pessoas colocam na gente em querer nos calar. Porque assim, até aí de você sair da igreja, tudo bem, tá? O problema é quando você quer falar sobre a sua visão da igreja, o que você viveu, a sua visão de hoje, como você vê lá. Então, os membros eles não aceitam isso. Há uma prepotência muito grande das pessoas ali dentro da igreja em querer continuar controlando a sua vida, continuar controlando o modo como você pensa, o modo como você fala e principalmente não aceitam que vem na internet para falar disso. Gente, hoje na internet se fala de todos os assuntos, de tudo que se comenta, desde a base da Virgínia até a guerra da Ucrânia, tudo se comenta aqui dentro. Mas, de alguma forma, os membros acham que devem ser imunes, que quem vir falar aqui só deve vir falar coisas boas. E não só existe coisas boas, né, ali dentro da religião, e é muito importante a gente dar voz para as pessoas que queiram compartilhar aquilo que não é muito legal. Eu percebi muito dessa opressão que fazem quando eu tento expressar, compartilhar uma coisa que eu aprendi, porque não é aceito, sabe? Simplesmente não é aceito que você compartilhe aquilo que você está aprendendo. E hoje, especificamente nesse vídeo, eu quero falar sobre essa prepotência que os Mormons têm, sabe? Em serem os donos da verdade, em querer fazer o outro se sentir mal com um tom de passivo, de eu te amo, mas você tem que se arrepender. Sabe, é um tom passivo-agressivo. Eu, durante todo esse tempo que eu comecei a criar conteúdo aqui na internet sobre a minha visão da Igreja Santos dos Últimos Dias, eu percebi muito isso, esse amorzinho ácido, né, que os membros têm. Eu separei alguns comentários aleatórios aqui, eu só peguei mesmo de alguns vídeos do YouTube, do meu Instagram, para comentar sobre, e eu vou colocando aqui enquanto eu falo, para refletir sobre essa arrogância e prepotência que os membros da igreja têm. E para dizer para você que quando você decidir sair, provavelmente você vai ouvir alguma dessas coisas, ou de familiares, ou alguém da sua ala, da sua estaca, ou alguém que você conheceu há 10 anos atrás, que nem faz mais parte do seu convívio, talvez em maior ou menor proporção, dependendo de como que é o seu ciclo de social. Se for muito, se for 100%, você vai ouvir bastante alguma dessas coisas, tá? É, Então eu quero compartilhar com vocês a gente analisar essa arrogância e essa prepotência que os membros têm. Esse comentário está em espanhol, mas eu vou colocar ele em português, né? Então a menina colocou assim: eu respeito a decisão de você se afastar da igreja, mas, você respeita, mas qual a necessidade? Esse foi um vídeo, gente, que eu listei os nomes das esposas plurais de Joseph Smith. Então, eu falei vários nomes lá, e aí isso chocou as pessoas, sabe? Tipo, qual a necessidade de você trazer os nomes das esposas de Joseph Smith? Pra quê? Entendeu? Pra que isso? E ela colocou: respeito a decisão de você se afastar da igreja, mas qual é a necessidade de entregar uma informação desse tipo sem nenhum tipo de contexto, né? Realmente eu sinto muito que você nunca tenha aprendido essa parte da história da igreja. Eu, para contextualizar, eu fiz os seminários 4 anos, todo o Júnior Convênios, era uma aluna muito dedicada, me formei com
honra, com mérito. Fiz todo o progresso pessoal, fiz o CTM, fui para missão, fiz o instituto. Não cheguei a me formar no instituto porque vim para cá, mas fiz bastante tempo de instituto, inclusive antes para missão. E realmente eu nunca aprendi sobre isso, sabia? Eu nunca tinha lido, nunca tinha visto em nenhuma página do manual, tipo, essas foram as esposas plurais de Joseph Smith. Sabe por quê? Porque não interessa para a igreja você saber disso, entendeu? Isso é botar questões na sua cabeça. Beleza, joguei lá na internet, ela falou isso, né? Assim, ela sente muito porque nunca aprendeu. Mas o fato de você não saber o que significa, não significa que a informação não estava disponível para você estudar. Só que não, né, gente? Só que não, como eu disse. Se você for lá e colocar assim no lds.org, esposas plurais de Joseph Smith, vai lá, procura lá a lista dessas esposas, onde estão o rosto dela. Se a história para a igreja é tão importante, sabe? Se eles prezam tanto a verdade, a honestidade, a transparência, cadê? Se não deve nada, por que não tá lá? Entendeu? É isso que eu penso. Mas tá bom. Vamos fingir que estava todo o tempo à minha disposição ali, essa informação, né? Então, os manuais, doutrina e convênios, e incluso 2 dos 3 dos livros santos falam sobre esse tema abertamente. Ao mostrar que a Igreja de Jesus Cristo para o mundo como uma malvada organização que engana as pessoas, coisa que não é verdade, não tira o fato de que Jesus Cristo vive, que deu sua vida por você e pela sua família e que ele ha fundado o seu reino nessa terra. Vamos lá. Eu já falei disso aqui, mas Deus é uma coisa, Jesus é uma coisa e a igreja é outra. Vocês ficam falando em nome de Deus e agora pior, né? Porque vocês mancharam o nome de Mormon aí por muitos anos e agora querem manchar o nome de Jesus Cristo, porque eu não quero mais ser chamado de Mormon, agora eu sou membro da igreja de Jesus Cristo. Aí vai ela faz uma cagada, aí já manchou o nome de Jesus Cristo, né? Antes estivesse manchando o nome de Mormon ainda, de tantos anos que vocês mancharam. Mas tá bom, vamos pular essa parte. O que a igreja faz não é o que Deus faz. Entende? Agora está mostrando que a igreja é uma organização super malvada que quer enganar as pessoas. Em certa parte que é mesmo. Em certa parte que é mesmo. Inclusive, se vocês não viram, teve a nova introdução, né, do livro de Mormon, que para os membros da igreja vai continuar uma introdução, mas os missionários foram instruídos para poder ensinar com a nova versão sobre os povos nativos americanos. Depois eu posso trazer isso com mais detalhes, tá bom? Então, assim, quem decide se a igreja engana ou não é a pessoa que se sentiu enganada ou não. No meu caso, me senti enganada, eu tenho direito de falar, tá? Então, para vocês verem que, assim, você pode se afastar, né? Que nesse comentário assim, olha, eu respeito você se afastar da igreja, tá tudo bem com isso. Agora, pra que você expor a sua opinião? Você quer manchar, né, a imagem da igreja? Você quer manchar o nome da igreja? Não quero manchar nada. Eu quero falar a minha versão da história, quero falar a minha visão sobre como a igreja age com as pessoas hoje, como ela trata a história dela, né? E vamos falar a verdade, né, gente? Não é tão bonitinha, lindinha, cheirosinha como ela se apresenta. Próximo comentário. Esse comentário é bem legal, tá? Você pode ler a verdade completa no site da igreja. Não precisa buscar em sites falsos, querida. Vou até deixar o link para você ler. Vamos lá. Esse querida já mostra a toxicidade que eu falei no começo do vídeo, né? Que os memes, eles querem falar com você e ainda querem ser passivos agressivos. Isso me incomodava muito no começo, mas hoje eu já tô mais vacinada com esse tipo de comentário dessas pessoas, porque dá pra sentir o seu azedume aqui do outro lado da tela, tá? Você não quer o meu bem, você não quer o bem das pessoas que saem da igreja, você só quer manter a sua boa imagem como membro e a boa imagem da igreja. Outra coisa, eu vou fazer uma biografia de um site sobre mim e o site só vai falar coisas boas sobre mim. Aí uma outra pessoa faz um site falando outras coisas da Stephanie. Mas o que vale é o que a Stephanie fala da Stephanie. A gente tá falando de uma organização. Uma organização, gente, tem milhares de pessoas envolvidas, de várias
facetas e visões diferentes sobre aquele assunto. E aí a pessoa me fala que toda a verdade absoluta está no site da igreja. Dizendo que você não precisa buscar em sites falsos, como tudo que existe fora do site da igreja fosse falso. Gente, tem muita coisa verdadeira fora, assim como tem muita coisa falsa dentro do site da igreja. Então, o que eu quero dizer aqui é esse monopólio em dizer, olha só, aqui está seguro. Só aqui na igreja, só aqui nessas fontes confiáveis, autorizadas, é que você vai ter a verdade completa. Se alguém fora da nossa bolha disser ao contrário, adivinha, o inimigo estará te enganando, né? Bota lá nas costas do inimigo. Nunca se colocam como responsáveis, tipo, a gente fez errado, Joseph Smith errou mesmo, Brigham Young errou mesmo. A igreja nunca assumiu em público as falas terríveis desses profetas antigos, porque afinal de contas, eles são usados por Deus, né? Então, como Deus vai se desculpar, Deus não se desculpa. E aí as pessoas usam o nome de Deus para fazer cagada. Próximo comentário. Gente, esse comentário aqui, eu lembro dessa menina me perturbando por algum tempo. Vamos lá. Ela colocou assim ali, né? Ela, nossa, Dani, que interessante. No comentário do outro post, você me respondeu toda explicadinha. Ah lá, mais uma vez o passivo-agressivo. Que a minha verdade não é a verdade absoluta. Com certeza. Que todos temos direito de acreditar no que quisermos e que você simplesmente, invalidando a minha fala, não acredita mais. Agora, o que eu achei mais triste é que você não simplesmente abandonou a igreja e seguiu em frente, como alegou no outro comentário, né? Novamente, vamos entrar no assunto de você não pode falar da igreja, você só precisa sair e calar a sua boca. Mas você sente a necessidade de postar verdades incompletas. Sim, igual a tua igreja, aprendi bem, tá? Inclusive. Atacando a igreja e dando informação com um contexto totalmente incompleto para os que não conhecem. Desculpa, mas assim eu me sinto desrespeitada. Eu também me sinto desrespeitada por a organização não ter sido sincera comigo. Mas vamos lá. Isso só prova que você não conseguiu seguir em frente. Ainda sente a necessidade de se justificar através dessas informações, porque no fundo você sabe que o evangelho é verdadeiro. Ah, eu adoro essa frase, eu adoro esse contexto aqui que se coloca. Porque, gente, vamos lá. Quando você fala essa parte, você coloca que você conhece o coração do outro, a intenção do outro, né? Essa menina, ela coloca aqui que como se ela entendesse a minha necessidade e o porquê que eu estou fazendo o que eu faço na internet, certo? E ela ainda coloca que é uma necessidade de me justificar a minha decisão. Então, assim, se você decide sair da igreja e se você decide compartilhar da sua vida, né? Porque o que eu falo aqui, gente, é da minha vida, né? Quem passou os 15 anos se dedicando pela religião, vivendo tudo, vivendo a base do que eu acreditava, fui eu. Então, aqui eu falo aquilo que eu vivi. É essa prepotência aqui que eu digo, gente. Como que você pode achar que você conhece o coração da outra pessoa? Como que você tem essa prepotência, sabe, de dizer, você conhece a verdade, você tá aí para se justificar para as pessoas. É ter um pensamento tão raso de que você conhece o coração do outro, sabe? Ninguém conhece o coração de ninguém. E se eu falo do que eu falo hoje é porque eu tenho um desejo de falar, entende? Eu tenho um desejo de falar para as pessoas, de me conectar com pessoas que passaram pelo que eu passei, que vê a religião da mesma forma, que estão querendo sair da igreja e muitas vezes não consegue.
E lá no meu perfil a gente acabou criando, virou meio que um fórum assim de conversa, porque muitas pessoas se sentiram acolhidas. Eu recebo relatos, gente, quase que diariamente. Eu quero até começar a compartilhar aqui também esses relatos de pessoas que, sabe, tentaram sair da religião e sentiram essa opressão, sentiram esse preconceito dos membros, essa não aceitação de você seguir em frente, de você querer outra coisa para sua vida. E não, o evangelho, né? Como ela fala aqui, eu sei que o evangelho é verdadeiro. Gente, a igreja não é verdadeira. Primeiro que ela nem é transparente. Uma organização que não é transparente, para mim, não merece nenhum crédito de ser chamada de verdadeira. Mas ela nunca foi verdadeira comigo, né? A organização, 100%. Em mostrar ali de fato, porque o que acontece nos membros hoje é assim, cadê as fontes? Onde se viu as fontes? Gente, eu me batizei e eu fiz seminário. Eu nunca li lá, falei, cadê a fonte aqui que Joseph Smith, do diário de Joseph Smith, com 14 anos, escreveu na primeira visão? Sabe? Porque eu me perguntava isso, porque nem existe, né, esse material. Continuando aqui. Então precisa falar mal, confundir as pessoas. Atacar porque é mais fácil do que reconhecer. Eu sinto pena, sim. Pena de você que tem um potencial enorme para realizar tantas coisas boas. Olha só, aí que entra o veneno de pessoas que participam de uma seita, tá? Essa mulher não me conhece, não conhece minha rotina, não conhece minha filha, ela só vê o que eu posto ali nos stories. E ela fala: eu sinto pena de você. Pena, olha só, ela envolve a minha filha, pena da sua filha, pena da sua filha linda que está perdendo de crescer no evangelho maravilhoso. E aí querem colocar os seus pontos fracos para te enfraquecer, para te colocar medo, para te colocar culpa, para dizer que você é louca, para dizer que você está perdendo, para dizer que a vida é ruim fora da igreja, para dizer que sua filha vai ter uma vida péssima fora da igreja. E não, a minha filha vai ter uma vida muito melhor, muito mais consciente da vida das pessoas, do ser humano, do que ser uma alienada que vive numa seita, como essa pessoa que comentou aqui no meu vídeo, né? E está sendo ensinada mentira com verdade, né? Ela fala que eu ensinei mentira com verdade. Quem ensina mentira com verdade, como eu disse, é a igreja só nos últimos dias. Pena do seu marido, né? Na época, hoje meu ex-marido. Eu não sinto pena, me acho melhor ou superior, como você disse, que os membros se sentem melhor que os outros. Mais uma vez atacando a igreja. Ai, como a igreja é atacada. É difícil lidar com essas pessoas, tá? E se você quer sair da religião, vai ser difícil. E você precisa segurar as pontas, sabe? Você precisa sustentar essa decisão, porque o que a religião quer é controle. Eles querem controlar, dizendo que é Deus te controlando. Gente, eu não consigo ver esse Deus controlador do mormonismo. Por isso que eu falo, existe o Deus mormon e existe o Deus que eu sinto, porque são coisas completamente diferentes. Eu não consigo sentir um Deus controlador, obsessor, manipulador, igual vocês aí do comentário acham que são Deus. Se você acha que Deus quer condenar, matar, manipular, é porque no teu interior você quer isso para a pessoa. E um adendo, quando alguém sai da igreja, as pessoas que estão dentro, elas querem que a sua vida se lasque, se ferre, para comprovar que a vida delas é melhor que a sua. Sister, por mais que se afaste, tenho certeza que muitas verdades ainda brilham no seu coração. Eu falei isso, tá? A religião, ela me trouxe muitas coisas boas e eu fico com a parte boa, tá? Eu fico com a parte luz que a igreja me trouxe. O que não é luz, eu descarto. Essas verdades omitidas, né? Que você está pregando, muitos membros sabem. Que bom, eu não sabia. Não se apegue a isso não. Um dia você entenderá. Não quero esperar. A poligamia também já foi mencionada na Bíblia, com certeza. Te desejamos sempre muita luz e que o Espírito toque fortemente seu coração. Próximo comentário. Deixou a igreja porque o inimigo tomou conta de você. Essa é a única alternativa, tá, gente? Se você fica na igreja,
é porque Deus quer, e se você sai é porque o diabo quer. Quando eu decidi entrar, né, para a igreja, quando eu recebi uma resposta espiritual da igreja, foi muito semelhante à resposta espiritual que eu recebi quando eu decidi sair. Então eu tenho algo a dizer para você que acha que as pessoas estão dominadas pelo diabo. Deus se comunica com todos. E muitas pessoas estão mais conectadas com Deus do que você pensa. Então, o fato de eu ter saído da religião foi uma das confirmações que Deus me mostrou, olha, o seu tempo ali já acabou. Inclusive, esses vídeos que eu faço aqui, eu faço com muito amor, com muita consciência, com um propósito mesmo, sabe? De interno meu, de uma conexão divina, me mostrando, olha, Stephanie, faz isso. E toda vez que alguém vem e me chama e fala muito obrigada pelo teu vídeo, pelo teu conteúdo, isso tá me ajudando, eu penso, é Deus também iluminando essas pessoas, né? Então, existe essa guerra aqui que as pessoas colocam como eu faço parte do que Deus quer e você faz parte do que o diabo quer, e por isso você é um bosta, e por isso você é uma bosta, e por isso a sua vida é uma merda, e por isso você tem que se lascar. E vocês estão loucos, sabe? Vocês acham que vocês podem controlar o que Deus fala, o que Deus age, como Deus age. Porque assim como Deus age na tua vida, Deus age na minha vida. E Ele tá agindo nesse momento, e Ele agiu no momento em que Ele me mostrou que era para eu sair da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, os mormons, né? Vamos lá. Primeiro que o nome da igreja não é mormonismo. Nunca disse que o nome da igreja é mormonismo. Segundo, a você deixou a igreja por falta de orações. Perguntar ao Pai Celestial se as coisas que você aprendeu, já respondi. Essa também, né? O mesmo Deus que me mostrou para entrar foi o mesmo que me mostrou para sair. Eu tinha um propósito lá dentro, hoje eu tenho um propósito aqui fora. Vamos lá, próximo. A verdade é eterna e sempre será. Essa obsessão pela verdade é uma coisa que acho que eu não vou entender, sabe? Essa obsessão por estar certo, por estar certo, por estar certo, e você tá errado e eu tô certo. Gente, tá todo mundo no mesmo barco, tá ligado? Você tem 20, 30 anos nessa terra. Esse planeta tem milhares de anos e você acha que você sabe a verdade absoluta de tudo. Não, né, gato? Vamos lá. Nunca vi pessoas que diziam que fazia jejum e servia ao próximo e mesmo assim sentiu vazio. Prazer, Stephanie. Se o próprio Salvador sofreu, se os seus profetas sofreu, por que comigo iria ser diferente? Não sei, você tem que responder para Deus, né? Aí é a sua jornada. Se você tem que sofrer, siga a sua jornada de sofrimento. Bom, próximo, bem educadinho. Se você tomou essa atitude, problema seu. Muito obrigada. Exatamente, o problema é meu mesmo, graças a Deus. Não precisa se justificar. Nem precisa explicar de novo esse justificar, né? Sabe que está enganando a si mesma. Olha só o cheirinho da prepotência, né? Você sabe que você está enganando a si mesma. Não precisa ficar se justificando para ninguém, não. Anticristos estão presentes ainda nos dias de hoje. Satanás te cega. Veja o que aconteceu com Corior, Serem, Neor. Eles foram criados na imaginação de Joseph Smith, né? Errar conhecendo a verdade é pior, você sabe disso. Sempre com aquele medinho no final, né? Ó, você falando isso e conhecendo a verdade, você sabe onde você vai parar, né? Você sabe o que acontece com as pessoas que fazem isso, né? Elas vão queimar nas trevas exteriores. Fica esperta. Ó, seu medo não chegou aqui, tá? Então, tu estava na igreja por causa das pessoas e não de Deus, Jesus Cristo. Tu falou a palavra pessoas 34 vezes. É engraçado, né? Porque você vai na igreja não tem ninguém, né? É um prédio vazio, você vai lá, você se conecta com Jesus, com Deus. Gente, a igreja são as pessoas. Não vem com essa pra mim, porque o evangelho é perfeito. As pessoas. Você vive com as pessoas. É as pessoas que te lideram, é as pessoas que te falam que Deus falou pra te dar uma informação. Os profetas são pessoas, são o quê? O semelhante a Jesus? Não, ele é uma pessoa. Os 12 apóstolos são o quê? São uma pessoa, certo? É muita prepotência você falar que o porquê, né, que eu estava na igreja. É o cheirinho da arrogância que você não estava na igreja por Deus. Não, eu fiquei 15 anos porque eu era carente de pessoas. Né? Você
Você se coloca num lugar como se você me conhecesse, conhecesse a minha história, conhecesse o quanto eu me dediquei, o quanto eu orei, o que eu senti, o que eu não senti, num comentáriozinho de, né, 20 palavras aqui. Mas o bom observador significa que contou aqui o meu vídeo, que eu falei 34 vezes. Interessante, vou te contratar para contar as próximas palavras dos próximos vídeos. Vamos lá. Próximo. A igreja nunca proibiu os membros de buscarem conhecimento. Não, né? Imagina. Mas coisa da minha cabeça, eu tô louca. Você não sabe o que está falando. Nem parece que era um membro da igreja. Que bom. Espero que eu não me pareça mesmo um de vocês. Virou moda agora se afastar da igreja, viver a custar disso, gerando engajamento, né? Faz parte. Olha, vai ser muito bom o dia que meus vídeos aqui monetizarem, em nome de Jesus, vão monetizar. Assim como os influencers mormons, né, recebem para estar falando da igreja, mais fé aí. Inclusive, eu queria saber, viu, o salário desse pessoal que faz conteúdo aí para a igreja, como é que é? Essa igreja é tão transparente assim, né? Podia compartilhar com a gente, com os membros, como é que está sendo usado esse dízimo aí para pagar influenciador, para pagar o estudo das escrituras, para pagar o vale refeição, né? Só para fazer conteúdo para internet, as lives. Podia ter um portal da transparência, né? De como esse dízimo todo é usado. Bom, gente, quis responder esses comentários para te dar uma perspectiva. Ai, meu Deus. Os membros da igreja, eles acreditam em algo, né? O que é muito louvável. Continuem acreditando, mas eles querem que você também acredite. E se você não acredita, se você não sente, se você não deseja mais isso para sua vida, saiba que talvez possa aparecer comentários como estes. E você vai entender quando eu falo sobre essa arrogância, sobre essa prepotência que eles insistem em ter, né? Para mim, vocês estão muito longe do que Cristo foi. Para mim, esses comentários me geram tanto distanciamento de Deus, né? Eu acho que tudo aquilo que nos aproxima de Deus não é exatamente o que nos agrada, mas é aquilo, a gente sente o amor. Tudo que está fora do amor, está fora dessa vibração de gratidão, de luz, é o que nos afasta de Deus. Para mim, vocês são os piores representantes de Cristo, sim. Tem amizades com membros da igreja ainda. Não são todos que têm essa azedez, não são todos que têm esse ódio no coração, devo reconhecer isso. Tenho muitos amigos que são pessoas conscientes, né, e que respeitam principalmente a decisão alheia. Quem me ouve, quem quer estudar sobre os assuntos que eu falo, são pessoas que já estão conectadas e que precisam desse auxílio, dessa força que às vezes em casa não conseguem encontrar sozinhas, sabe? Então, eu só desejo força para você que deseja sair da religião e que vai sentir o peso da mão do julgamento. As pessoas, elas são hipócritas, elas são prepotentes, presunçosas e elas acham que estão certas. Na cabeça delas, elas estão certas. Então, não há nada que a gente possa fazer para mudar isso. A gente só precisa se afastar, né? Se afastar de pessoas que nos fazem sentir mal, que usam o nome de Deus e pior, né? Acho que essa é a pior parte, assim, usar o nome de Deus que é tão puro, tão bom para poder intimidar as pessoas, dizer que elas vão pro inferno, dizer que elas vão queimar. Eu realmente não sinto esse Deus no meu coração, não é esse Deus que fala comigo, não é esse Deus que me ensina, que me guia. Isso está muito ligado ao que a pessoa é, como ela vê o mundo, como ela vê o todo, do que com você, tá? Então, lembre-se, se alguém te xingar, te maltratar, por você decidir algo diferente da sua vida, lembre-se que você só tem essa vida. Só tem essa vida. E que você sim está conectado com Deus. Não coloque, não deixe, não dê o poder
para outra pessoa dizer o que Deus quer. Porque você pode se conectar com Deus, você pode saber o que Deus quer, e não outra pessoa, entende? Porque alguém dizer, falar assim, Deus quer isso para a tua vida, não dê esse poder para ninguém, porque você é uma pessoa inteligente, você pode entender o que Deus está te falando, e Deus é muito mais inteligente ainda para nos mostrar como Ele fala, sem precisar de um ser humano prepotente, arrogante, se metendo no meio das nossas escolhas. Bom, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.